Voltamos a apresentar. Deriva. E aí, quando eu me aproximo dela, o advogado vem e me empurra. Ele falou, você não pode encostar nela. Você não pode se dirigir à palavra. Nós temos uma ordem de restrição contra você. E tem esse documento aqui. Você assina dizendo que você nunca consumou o casamento. Então isso aqui é um pedido de anulação do casamento. E assumindo que você é celibatário. Ou seja, que você não faz sexo. Você nunca vai fazer sexo na vida. E é por isso que você vai respaldar a história dela de que vocês nunca tiveram sexo. Porque se algum dia eu fizesse sexo com uma mulher e engravidasse, por exemplo, cairia a história de que eu passei 3 anos com uma mulher sem sexo. Né? Isso sem contar os inúmeros testes de gravidez que a gente fez no hospital, né? Achando que estava grávida. Mas ela não contou que eu ia sobreviver. Minha mãe chegou na hora errada. Ou na hora certa. Dependendo do ponto de vista. E aí eu falei, mano, cabra quando se apaixona. E aí eu falei, não vou assinar. E eu não estava pensando nos bens. Eu falei, eu não vou assinar porque eu amo essa mulher. O que tiver acontecendo a gente vai consertar. A gente chama ajuda, pede terapia, não sei o quê. Eu amo essa mulher, nasci para essa mulher aqui. E aí ela simplesmente olhou para mim e falou, eu te perdoo. Ele levantou e foi embora. E aí eu só ouço ela falando assim, pode liberar ele. E aí é o momento que minha mãe consegue ter acesso. Eu sem entender nada. Quando eu vejo a minha mãe, eu começo a gritar como uma criança de 5 anos. Mãe, mãe, mãe. Sou muito ligado a ela. Mãe, mãe. E minha mãe desaba. E minha mãe não chora. Minha mãe desaba. Minha mãe não fala sobre isso, até hoje. Ela desaba. E ela fala, vamos sair daqui. E aí, vamos para onde? Eu tenho uma ordem de restrição de que absolutamente todos os lugares que eu vou, eu não posso mais ir. Eu não posso ir na minha casa, não tenho documento, eu estava num hospício pelado. Não tenho dinheiro, joias, ações, não tenho mais nada. Não posso ir no meu escritório, porque é lugar comum. E aí, eu vou morar... A secretária dela, que conseguiu localizar a minha mãe, me emprestou um apartamentozinho, quarto-sala lá, para eu Tem onde deitar. E aí eu descubro que existe uma ordem de prisão para mim. Só que eu não tenho advogado. Mas como é que tu descobriu isso? Uma pessoa dessa galera que estava me procurando entrou num site e viu que existia uma ordem de prisão para mim. E aí eu liguei pro meu advogado. Ele falou, olha, sendo o seu advogado e da sua esposa, eu tenho certeza que você é inocente. Mas eu não posso te defender. Porque como eu sou advogado dela também, o Conselho de Ética me proíbe. Putz. Mas eu vou indicar um amigo. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, paga quanto você ganhar. E aí esse amigo foi lá e ele falou, vamos nos entregar. Só que assim, eu fui um dos poucos casos no Rio de Janeiro que não houve inquérito. Uma pessoa chegou na delegacia e disse, meu filho foi estuprado. A delegada escreveu uma página para o juiz dizendo, esta pessoa é de altíssima periculosidade, precisa ser presa imediatamente. O juiz confia na palavra da delegada, caneta. Não existe depoimento, não existe laudo, não existe testemunha, não existe filmagem. Eu nunca tinha passado por uma delegacia, eu nunca tinha processo nenhum, não era só réu primário, eu não era, sabe? Eu tinha residência fixa, passaporte, era uma pessoa pública, agenda estampada no site. E aí eu chego na delegacia para ver o que está acontecendo. Eu sou algemado nas mãos e nos pés. Tu foi por conta própria até a delegacia? Fui me entregar. Quando tu disse quem tu era, os caras já te meteram a algema. Não, quando eu cheguei lá, olha só, eu sou não sei o quê. Pá, algema por mão e pé. Tiraram meu óculos, tiraram meu cadarço. O que está acontecendo? Você é de altíssima periculosidade. Tipo, eu me senti o quê?
É, o John Wick, mano. Eu vou matar a delegacia inteira com óculos. E, tipo, meu óculos nem era esse. Era um que só tinha uma alçazinha aqui. Não tinha, a lente era invisível, sabe? Era aquela coisa que você faz assim, quebrou. E vou matar com um cadarço como? Olha pra mim, velho. Todo mundo lá, gorila de fortão, sabe? Aqueles soldados 30 anos na corporação, que chega falando, qual é, meu irmão? E eu lá, branquelo, azedo, não sei o que e tal, não sei o que. Vou matar todo mundo como? Quando me deram comida, não me deram talher. Porque eu passei o dia lá, né, tentando dar esclarecimento. Não, você pode matar a gente com esse talher? Tinha que comer com a mão. Com a mão. E aí, o que acontece? Meu advogado tentou entrar com habeas corpus, mas não deu tempo. Eu fui levado para Bangu. Pra eu ter uma noção, o Bangu é o... Contextualiza pra mim. É o presídio de segurança máxima, onde tem todos os líderes do crime, todas as facções do Rio de Janeiro. Existe uma ala em Bangu que é para as pessoas de curso superior. Eu não tinha nem documento, não tinha diploma. O que aconteceu? Foi pra comum. Fui para a cela comum, com todo mundo. Primeira pergunta. Você é terceiro comando ou você é vermelho? Moço, sou pastor. A gente não perguntou isso. Você é terceiro ou é vermelho? Não sou nada. Isso dentro da cela. Não, dentro do lugar, do galpão, onde eles recebem os presos para jogar nas celas. Os novos presos estão chegando. Os novos presos estão chegando. Eu fui algemado num camburão, desfilaram comigo pelo Rio de Janeiro, com sirene. Eu tenho problema com barulho por causa da TV, por causa da sirene, entendeu? Ainda tenho algumas doenças que eu trato aí. Mas deixa eu entender, da delegacia até o presídio, teve um percurso. Teve um percurso. Na tua cabeça, durante esse percurso, o que tu pensava? Onde tu se segurava para não enlouquecer? Meu advogado eles vão acionar que meu advogado conseguiu o habeas corpus. Vai acionar, porque é absurdo. Como que alguém é preso porque uma pessoa falou e não tem testemunho, a criança não depois, não tem uma filmagem, não tem um áudio, não tem um psicólogo falando, não tem nada. Ela só disse, ele estuprou. E mandaram me prender. Sem nunca... Morador de... Cara, minha casa, sabe? Renda fixa, assim, pessoa conhecida, não tinha como eu fugir. Nada disso. E tu foi até a delegacia? Fui até a delegacia. Acontecendo, né? Também isso é mais um ponto que o cara podia refletir, né? Poxa, Se ele vem até veio aqui, cara, ele não tá escondido. Não adiantou nada. Tava tudo armado já e tal. A gente descobriu conversas da delegada com a minha ex. Nossa. Então isso tudo vazou. Então foi bem cruel. Aí, tu tava foi no camburão que tu foi levado da delegacia? Foi no camburão com sirene ligada pra sozinho? Mostrar. Só tu? Não. Outros Cabe tipo 2 pessoas de cada lado no camburão, porque tem um negócio no meio. Aí devia ter umas 15. Caralho. E rolava algum diálogo ali dentro? Sim. Você tá aqui por quê? O que as pessoas respondiam? Eu não paguei pensão. Não paguei pensão. O que eu respondi? Não paguei pensão. Não paguei pensão. Porque esse é um recurso que todo mundo usa pra... tipo, pra não dizer o que tá ali. Entendi. Eu vou falar que, estão me acusando de estuprar uma criancinha. Sim. Imagina o cara fala, eu tô sendo acusado de estuprar uma criança. Não paguei pensão. Maria da Penha. Entendeu? Que é o que dá cadeia. E aí, eu tento levar pro humor, tá? Mas é muito dolorido lembrar disso. Eu sofri muito pra escrever o livro que vai sair. Quanto mais dor, mais comédia a gente consegue achar. Você entende. É o que nos salva. Você entende. As pessoas não conseguem entender como, às vezes, numa declaração tão absurdamente cruel, eu dou uma gargalhada. Porque a forma do meu corpo conseguir e continuar. É o último estágio ali da existência é a comédia. Eu tenho essa tese. Que é o último, quando tu chega no fundo do poço, o que sobra é a comédia. E a comédia te salva a voltar. É por isso que tantos comediantes recebem tantas informações de quantas pessoas eles tiram da depressão. Pra caralho. Né? E aí desfilaram comigo pelo Rio de Janeiro com a sirene ligada e me jogaram em Bangu. E aí eu tava naquele galpão com outros presos. Tiraram minha roupa. Rasparam minha cabeça. E eu era ruivo até então, desde nascença.
Eu sofri um choque tão grande que depois que rasparam a minha cabeça e meu cabelo cresceu, ele caiu de novo e cresceu dessa cor. Cara, Eu era, desde que nasci até 4 anos, eu era ruivo. Né? Minha família é normal. E aí, sei lá, pode ser um sinal, né? Que eu devia ser moreno. É dos morenos que elas gostam mais. Ou agora eles! Ou eu tô eles. perdido. E aí, eles perguntaram pra mim assim, qual é o artigo? os guardas, isso. Eles não perguntam assim. Você não sei o quê! E um monte de palavrão, e um monte de palavrão. Meio Qual é o artigo? tropa de elite, assim. o negócio. Bem assim, né? Eu entendo, eles lidam com pessoas muito perigosas, né? Mas ali eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí, mano, qual é o artigo? Pô, eu sou escritor. É o quê? Indefinido ou definido? Lê, ceci. Qual o artigo? Qual o artigo? Pronome? Sabe? Foi isso, diante de Deus, mano. Foi isso que passou na minha mente. Que ele tava falando sobre artigo de português. E eu falei, não sei, depende. Depende da frase. Mano, eu levei uma surra. Mas tu respondeu, não sei, depende. Aí eles ficaram brabo Bravo. e te bateram. E aí eles têm uma técnica de tortura que eles te espancam e não deixam a marca. Então eles quebraram o meu rosto. E não ficou com hematoma. Mas não era com soco, era com objeto. Não. Pego a toalha. Não vou ensinar técnica de tortura aqui. Eu não sei o seu público, se é maluco, vai chegar alguém fazendo técnica de tortura. Pergunta pra eles se eles são, como é que é, vermelho ou o primeiro? Pergunta pro pessoal. Terceiro. Terceiro. Primeiro é aqui, São Paulo. Ah, tá. É porque quer sair na frente, metido, ri, racha com carioca, entendeu? Lá é terceiro, não, aqui é primeiro, não sei o quê, entendeu? Daqui a pouco surge alguém segundo comando da capital do interior, entendeu? E aí... Mas era com laranjas. Quase. Tá. Depois eu te explico em off. Tá. Mas é uma técnica de tortura que você até causa hemorragias na pessoa, mas não fica hematoma físico. Então eu sofri deformidades ósseas na face. Até hoje estou tentando tratar. Então, às vezes, eu tô com o lado mais inchado, às vezes eu tenho que fazer um procedimento. Eu já tive que passar por coisas doloridíssimas na face, como deslocar a pele do osso sem anestesia, para poder tentar recuperar alguma coisa, porque minha pele caiu e congelou aqui embaixo. Caramba. Se eu te mostrar uma foto de 1 ano e meio atrás, você não me reconhece. Eu tô câncer terminal. Entendeu? Esquelético, não tem vida, encurvadinho, porque eu atrofiei, entendeu? Na hora que eles estavam te violentando, Não, violentando não, batendo. batendo. Eu uso, não sei por que eu uso essas palavras É. burocráticas. Às vezes eu meto essa. Quando eles estavam te batendo, o que estava... Aí você fala violentando e ainda fala meto essa. Por quê? Porra, eu tô numa prisão, acusado de pedofilia, você jogado num cárcere cheio de O cara homem, fala violentando. violentando. Você quer trazer mais trauma pra minha vida? Assume. É isso mesmo? Por favor, chama meu advogado. Deitou. Chama meu advogado. Não vou falar mais nada. Agora eu quero café. Quer café? Busca lá. Agora eu quero café. Eu quero café lá. Busca lá ou vai mandar vir? Vou mandar vir aqui. Tá. Ele é chique, né? Não, aqui, Um dia eu vou chegar nesse patamar. Estúdio Mas Flow eu já aqui fiquei num maravilhoso. hotel legal, então eu tô feliz. vai vir o cafezinho. Quando eles estavam te espancando Espancaram, violentamente, de forma grosseira espancaram, e horrível, e o que aí- você tava pensando? Não tem o que pensar. Você não sabe o que pensar. Mano, eu tinha saído do hospício. Eu nem entendia mais o que era real e o que não Eu era. tava completamente anestesiado. E eu ainda estava sofrendo abstinências de drogas pesadas. Uhum. Imagina 8 dias injetando drogas pesadas em você 24 horas. Uhum. De repente param. O seu corpo é uma bomba. Eu recusei tratamento durante 3 anos. Porque eu tinha medo de tomar sei lá, qualquer remedinho. E meu corpo achar que aquilo era bom e eu me viciar. Porque, sabe, eu sofri muito por evitar tratamento. E aí eles me espancaram, eu pelado, e eles me levaram para a cela. Corredor D. A prisão tem as celas A, B, C, D, E e F. A é a melhor. A F é a pior. Eu fiquei na D. A F nem estava sendo usada.
porque não tinha mais teto. Eu fiquei numa ala com muitas outras pessoas. Não tinha água, não tinha comida, muitos insetos, muitos mosquitos, muito frio e muito calor, muito fedor, muita nojeira no chão. E os 2 carcereiros, que eu lembro nitidamente da face deles, posso descrever com detalhes, eu consigo ouvir o som da cela batendo, cara. Eles me jogaram lá dentro nu e disseram assim: quem estuprar primeiro, a gente não bate. Caralho. Porque ele é estuprador de criancinhas. Quando eu escutei a cela batendo atrás de mim, eu simplesmente fechei o olho e disse assim: Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, que foi o que Jesus disse na cruz. Porque eu tinha certeza que meu corpo ia acabar ali, naquele momento. E eu só pedi uma coisa, eu falei: por favor, que eu morra rápido. E aí eu fui para um cantinho, pelado, e fiquei naquela posição fetal. E aí quando tocaram em mim, mano, eu achei que começou. E aí era um preso, me deu um short, o outro me deu uma blusa branca e o outro me deu uma chinela havaiana preta. Eu tenho até hoje. Eu passei 7 dias lá dentro. Eles não levantaram a cabeça para mim. Durante 7 dias, todas as vezes que eles falavam comigo, eles falavam de cabeça baixa. E ali dentro, ninguém sabia quem eu era. Isso é Deus. Porque isso é humanamente impossível. Eu coleciono artigos de pessoas que passaram por isso, foram jogadas lá e não duraram 24 horas. Eles me vestiram, eles cuidaram de mim. Até uma semana depois, eu já ter sido fui capa aí de The Guardian, CNN, El País. Uhum. A mídia sabia mais da minha vida do que meu advogado, do que minha família. E a mídia já comprou a história de que tu era culpado, né? Sim, porque eu saí, não tive acesso a nada meu, nem às redes sociais. Ela estava administrando as minhas redes sociais. Ela vinculou que eu era satanista, para queimar mais. Eu era homossexual, satanista e pedófilo. E aí eu brinquei ontem no meu Instagram que é a primeira vez depois de 4 anos que eu estou usando capuz. E eu peguei sem querer, depois de 4 anos. Porque a foto que ela usou para dizer que eu era satanista é uma foto que eu tô correndo na praia à noite. E aí, para você ficar mais tranquilo, as pessoas não te pararem e tal, eu colocava um fone e botava um capuz. E como um marido idiota, eu pegava e tirava foto e mandava para ela. Olha como é que tá legal aqui, vem correr comigo e não sei o quê. Ela pegou essas fotos e diz: tá vendo? Isso aqui era nos rituais que ele participava. Caralho. E as pessoas compraram. Ela veio a público com o apoio de um senador da República, que usou a tribuna do Senado para pedir pena de morte ou prisão perpétua para mim. E toda maquiada, com tranças, com uma equipe de filmagens, com corte, para dizer que a vida dela tinha acabado, que o marido dela, não sei o quê, tinha feito o que fez com as crianças. Isso enquanto você estava nesse processo de hospício, presídio, ela estava aqui na mídia... fazendo tudo. Fazendo a novela E eu toda. não sabia, e eu não tinha como me defender. No último dia que eu estava na prisão, era helicóptero o dia inteiro. O dia inteiro. Da mídia? Da mídia. Pegar imagem, ou seja. E tal. Só que eu não saía, né? Nem para tomar banho de sol. E a relação com os presos lá dentro sempre foi assim, dessa forma que tu falou. É de muito respeito. É mais que um respeito, não dá para entender. É como se eles não conseguissem me olhar nos olhos. Eles abaixavam a cabeça. E como é que foi? Ficou uma semana só lá? Fiquei uma semana. Como é que era a rotina? Tinha comida, tinha lazer? Era o dia inteiro na cela? Era o dia inteiro trancado na cela. Não tinha comida para eles.
E aí eles às vezes dividiam comigo. A minha comida os carcereiros deixavam apodrecer para depois me dar. Cara, porque na cabeça deles eles estavam punindo um estuprador de crianças. Então, por exemplo, eu amo café. E aí tem café da manhã, né, na prisão. Eles te dão café com leite, com pão, que dizem que tem manteiga, mas é mentira. E à tarde te dão café com leite, com pão, que dizem que tem manteiga, mas é mentira. Sim. Só que ninguém fala que você não tem copo, nem caneca. Então eles chegam, quer café? Tá fervendo. Quer café? Vou beber aonde? Aí o cara trouxe até o meu café, Cara, viu? sincronicidade do Aí, cacete. Aí ele, quer café? Eu quero, moço, mas vou beber como? Abre a boca, a gente joga aí dentro. Apara a mão. Não tinha como beber. Por causa do... Tá fervendo o bagulho na tua cara, imagina. Entendeu? Foi uma semana sem comer nada, sem tomar café e sendo estranhamente respeitado mais do que isso pelos companheiros de cela ali. E os presos, eles falavam assim, come alguma coisa. Come alguma coisa. Porque tem uma regra lá dentro. Não passe mal. Não passe mal. Por quê? Porque se você passar mal, eles te levavam para um lugar tipo uma solitária. Só que o negócio é bem cruel. E eles te trancavam lá, não tem janela, não tem luz, não tem nada, não tem privada, não tem nada, até você sarar. Caralho. Então a regra é não passe mal. Eles te protegeram dessa situação também. Aconteceram muitas coisas, mas enfim, a história é muito longa. E aí, 7 dias depois, meu advogado conseguiu um habeas corpus. Quem até falou do habeas corpus antes do meu advogado foi o finado Boechat, que deu em primeira mão. E aí eu voltei, mas não sabia para onde. Aí voltei para aquele apartamento, mas quando eu saí da prisão, tinha uma multidão para me linchar. E repórteres plantados lá 24 horas. Cara. E aí meus advogados, que graças a Deus, naquela época, né, ele estava com assistente, o cara tem 2 metros de altura, serviu de segurança e conseguiu me proteger da população enfurecida que queria me apedrejar. Quer saber do pior? 2 dias depois dela me denunciar como pedófilo, a criança passou por uma perícia. 2 dias depois. E a perícia disse no laudo técnico investigativo feito por profissionais do Ministério Público, que só fazem isso a vida inteira, que a criança mentiu a pedido da mãe. Mesmo assim, eu fui preso, torturado e levei 3 anos e meio para provar minha inocência. Isso tu ficou sabendo quando? Logo depois dessa saída? Que tu ficou sabendo desse laudo? Fiquei sabendo depois. Muito tempo depois. Porque não adiantava. O mundo estava contra mim. Eu era um monstro. Foi nesse momento que tu fez aqueles questionamentos pra Deus? Foi durante esse período, que durou 3 anos. Entendi. Esse a gente tá falando só do início desses 3 anos. Tudo isso aconteceu em 1 mês. Depois houve 3 anos até eu ser absolvido por unanimidade em todas as esferas, inclusive a pedido do Ministério Público, que disse que foi uma armação e que pediu para que ela fosse investigada. Então depois que tu saiu lá do presídio e foi de volta pro apartamento, tu ficou livre batalhando judicialmente ou ainda teve mais Não, tive episódios desses? inúmeras restrições. Ah, Ela entregou meu passaporte para a polícia. Enquanto isso, meu computador e meu telefone estavam na perícia da polícia. Me devolveram. Ela não queria que devolvesse para mim. Ela entrou com uma liminar para que fosse devolvido para ela, porque a polícia avaliou tudo e falou, cara, não tem nada contra ele aqui. Não tem nada. Nada. E o cara nem vê pornografia. Eu era burro, né? Mas eu tava casado, velho. Tava bem. E aí... aí meu advogado falou, não, é dele. Aí ela falou assim, não, quem tiver a nota fiscal. Aí eu, comprei nos Estados Unidos, mandaram pro meu e-mail.
Aí acessei o e-mail e tinha lá e devolveu para mim. É o que eu tenho daquela época. Ah, entendi. O Entendeu? resto tudo foi. O resto- Só conseguiu salvar isso por causa da nota fiscal. É. Uhum, E o resto eu sei que eu não vou recuperar. uhum. Eu tinha livros raríssimos, edições únicas, entendeu? Eu tinha joias de família de valores inestimáveis. Fora todo o dinheiro da conta, os carros, apartamentos, empresa, tudo. Caralho. Tudo, perdi tudo. Ela tinha procuração de plenos poderes. Puta. Em algum momento dessa. Se a pergunta for indelicada, tu me fala porque não tem problema. Em algum momento dessa história toda, tu pensou em se matar? Vou te responder. Obrigado pelo café, tá uma delícia. A alegação que foi usada é que eu tentei, para me internar no hospício, é que eu tentei suicídio ao tomar o remédio. E aí eu sempre respondi essa pergunta com uma outra pergunta. Eu passei 3 anos tendo a possibilidade de me matar a qualquer hora, porque aquela interrogativa que ela fez comigo naquele dia não era um vislumbre do que viria. Eu fui internado no hospício, eu fui torturado, eu fui preso, eu fui linchado publicamente, eu perdi todos os meus bens, eu perdi a minha família, eu perdi a minha moral. E aí eu não tento mais me matar. Então, que suicida fiasco eu sou, né? Detalhe, o apartamento que eu tava morando emprestado, né, de favor, ficava no 8º andar. Então era tipo assim, cair da janela. Uhum. Mano, meus irmãos são da área de médica. Um é farmacêutico e o outro é chefe de CTI. Ele é fisioterapeuta por causa desse negócio de Covid. E aí, pô, minha mãe tava tomando remédio controlado. Pô, peraí, deixa eu tomar uns 10 aqui, bebo, sei lá, um álcool e caio da janela. Que suicida é esse que não tenta se matar? Entendeu? Então eu sou um suicida muito fiasco.